Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente continuar Deuteronômio, vai ser de 16 a 19. Será que hoje o povo vai entrar na Terra Prometida lá em Canaã? Porque eles estão lá, né? Recebendo toda a ordenança de Moisés. Então, a gente vai ler tudo, Deuteronômio de 16 a 19, já abre aí sua Bíblia. E no final a gente vai fazer a nossa análise, dar nosso parecer, para ajudar ainda mais o nosso entendimento do que foi lido, viu? Então fica com a gente até o final. E vamos lá, de Deuteronômio 16, a Páscoa. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação de seu nome. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação de seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias comam pão sem fermento e no 7º dia façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. A festa das semanas. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita de cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação de seu nome, junto com os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. A festa das cabanas. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Os juízes e as suas funções. Nomeiem os juízes e oficiais para cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos.
Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Advertência contra a idolatria. Não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus. Capítulo 17. O castigo da idolatria. Não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, boi ou ovelha que tenha qualquer defeito ou qualquer deformidade. Oferta defeituosa ofende o Senhor. Se algum homem ou mulher que vive em qualquer uma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, desrespeitar os termos da aliança do Senhor, fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou da lua, ou das estrelas, práticas que não ordenei e que são proibidas, investigue o caso a fundo, para ver se é verdade. Se for de fato comprovado que se fez tal abominação em Israel, então levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado para fora da cidade e apedrejem essa pessoa até morrer. Contudo, nunca decretem a sentença de morte com base no depoimento de uma testemunha só. Será necessário o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas terão de atirar as primeiras pedras, e depois todo o povo fará o mesmo. Desse modo será eliminado o mal do meio de Israel. Quando aparecer alguma causa difícil demais para julgar, por exemplo, quando alguém for acusado de homicídio ou crimes com sangue e não existir evidência suficiente, ou alguém violou os direitos do próximo e for difícil provar isso, ou se ocorreu uma briga violenta com lesões físicas, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Os sacerdotes, os levitas e o juiz que estiver em exercício vão ouvir o caso e depois declararão o veredito. O que eles mandarem fazer, estando reunidos no local escolhido pelo Senhor, terá de ser feito. Procedam de acordo com as sentenças e as orientações que eles lhes derem. Da decisão deles não poderá haver reclamação nem recurso. O homem que proceder de maneira orgulhosa e não quiser aceitar a decisão do sacerdote, que está ali para servir o Senhor, nem a do juiz, esse homem terá de ser morto. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Dessa maneira todo o povo ouvirá, temerá e não agirá mais com orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tiverem conquistado aquele território, viverem nele e disserem, bem que poderíamos ter um rei que nos governe, como as outras nações ao redor de nós. Tenham o cuidado de proclamar rei aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Esse rei terá de vir dos seus próprios irmãos israelitas. Vocês não poderão colocar como rei um estrangeiro que não seja israelita. Aquele que for coroado rei não poderá adquirir para si um grande número de cavalos, muito menos pensar em mandar o povo voltar para o Egito para obter mais cavalos. Pois o Senhor disse, nunca mais voltem por este caminho. Também não deverá ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie do Senhor. Além disso, não deverá acumular muita prata e ouro. Quando for coroado e se assentar no trono como rei, terá de fazer uma cópia desta lei, do livro guardado pelos sacerdotes levitas. Essa cópia da lei estará sempre junto dele. O rei precisará ler esse livro todos os dias da sua vida para aprender a respeitar o Senhor, seu Deus, e a obedecer a todas as palavras desta lei e todos os seus mandamentos. Isso impedirá que o rei ache que é superior aos demais irmãos israelitas. Também impedirá que ele se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim, garantirá um reinado longo e feliz sobre Israel, bem como para os seus descendentes. Deuteronômio 18. A herança dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse em nenhuma
herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Advertência contra as práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho, a sua filha, que a pratiquem a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O profeta do Senhor. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos ao que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Capítulo 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor, seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra ele está dando a vocês, e quando as expulsarem e habitarem nas suas cidades e nas suas casas, separem 3 cidades de refúgio no meio da terra de vocês, que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês para dela tomarem posse. Dividam a terra em 3 partes que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês como herança. E escolham uma cidade que seja de fácil acesso para que o homicida possa chegar lá com segurança. Estes são os casos em que o homicida, ao correr para as cidades de refúgio, terá a vida salva. Isso vale para aquele que tem intenção e sem ódio premeditado matar o seu próximo. Por exemplo, o homem vai com o próximo às matas cortar lenha, e ao levantar o machado para derrubar a árvore, o ferro do machado salta do cabo e atinge o seu amigo e o mata. Ele poderá fugir para uma das cidades de refúgio e viver com segurança.
Do contrário, o vingador da vítima, enfurecido, poderia perseguir o homicida e alcançá-lo. Caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo. Embora ele não fosse culpado de morte, pois não odiava o seu próximo. Portanto, não deixem de cumprir esta ordem. Separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, seu Deus, alargar as fronteiras de Israel, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, se vocês forem obedientes a todos estes mandamentos que hoje ordeno a vocês, amando o Senhor, seu Deus, e andando sempre nos caminhos traçados por Ele, então vocês terão de separar mais 3 cidades de refúgio, além destas 3. Dessa maneira, vocês evitarão a morte das pessoas inocentes na sua terra, a qual o Senhor, seu Deus, está dando a vocês como herança, e não serão responsabilizados por derramamento de sangue injustos. Mas, se alguém odiar o seu próximo e por meio de uma emboscada atacá-lo, matá-lo e fugir para uma cidade de refúgio, as autoridades da cidade onde aconteceu o crime mandarão buscar o assassino e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não fique com pena do criminoso. Eliminem de Israel o derramamento de sangue inocente para que tudo corra bem para vocês. Não mude os marcos de divisa da propriedade do seu próximo, que seus antepassados colocaram na sua herança, na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês para tomarem posse dela. Nunca declarem culpada uma pessoa com base no depoimento de uma testemunha só, e isso vale para qualquer tipo de crime ou pecado. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma pessoa der falso testemunho afirmando que viu alguém praticar alguma transgressão quando não viu, os 2 envolvidos na questão serão levados aos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo as respectivas funções naquele dia, diante do Senhor. Os juízes farão um cuidadoso interrogatório e se a conclusão for que a testemunha é falsa e que mentiu quando acusou o próximo, receberá a mesma punição que planejava para o seu irmão. Fazendo assim, vocês eliminam o mal do meio de vocês. Então os demais vão sentir medo e nunca mais repetirão esta coisa horrível no meio de vocês. Não tenham pena de uma testemunha falsa. A regra é esta: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Eita glória! Acabou! Finalizou! Finalizou! Com olho por olho, dente por dente. Essa é uma passagem muito famosa, Muito né? famosa, muito famosa. E entra aquele que se faz é que se paga. Exatamente. E vamos para a nossa análise, gente, de Deuteronômio 16 a 19, para aprofundarmos, né, tudo que a gente leu hoje. O que quis dizer já no 16, né? A Páscoa. Aqui a Páscoa é sobre o primeiro significado dela, aonde realmente surgiu, né? Por que comemoramos a Páscoa? E aí aqui Moisés está falando para o povo de Israel que era para eles continuarem fazendo e sempre lembrando que isso foi quando eles tinham saído do Egito, né? Tanto é que era para ficar sem comer pão sem fermento, o pão da aflição ali, porque era o momento que eles estavam se retirando do Egito. Então, ali era uma forma de libertação, né, da escravidão. Então, por isso que é comemorado a Páscoa, tanto a libertação da escravidão, como também do livramento, né, o poder da mão de Deus ali com eles, e de proteger todos os primogênitos deles e matarem os primogênitos dos egípcios, tanto os rebanhos deles também. É uma coisa que eu acho legal aqui, que ele fala que ele está falando assim: meu povo, se prepare, porque 3 festas vocês têm que ir fazer essa comemoração, né, vamos dizer, nas cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Então, o sacrifício só poderá ser feito no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Então aqui já é um preparativo, tipo assim, guarde dinheiro, se prepare, porque em 3 festas
é necessário que você se desloque para ir lá comemorar no templo, né? No templo correto. Exatamente. E aí teria ali as outras festas, né? A festa das semanas, as festas dos tabernáculos, para continuarem eles a lembrar de tudo que eles passaram, né? Então ali é algo que Deus gosta que a gente festeja, né? Mas desde que tenha o entendimento, você entenda o que está sendo comemorado naquele momento, né? E depois ele coloca ali os juízes e suas obrigações, né? Porque eram os juízes que iam ali para julgar o ocorrido, né? Então era juízes de cada tribo que foi nomeado, né? Para ser o mediador. E eram juízes, né? Juízes de 50, juízes de 100, juízes de 1000. Era igual hoje, né? Tipo assim, vara... Primeira vara, segunda vara, primeira instância. Exatamente. A gente não entende muito de direito, mas é parecido com isso daí. Isso. E aí depois no 17, né, ele vem sobre a idolatria proibida, reafirmando ali, assim como ele fez quando a gente falou no episódio anterior, lá no capítulo 13, a advertência contra a idolatria. Então assim, Deus é muito incisivo sobre você adorar apenas a Ele e não fazer imagem nenhuma, porque Ele falava em meio a fogo, Ele falava em meio a trovões, então Deus não tem uma forma. Por que a gente vai criar uma forma, vai criar uma estátua só para ter um ritual ali perante Ele? Ele quer que a gente fale com Ele a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Você tenha Ele no teu coração. Então é esse o desejo de Deus. Então Ele proíbe idolatria. E aqui o que eu acho legal que ele chama atenção não só, né, para uma imagem em si, mas ele também fala, né, não se prostre diante do sol, da lua ou das estrelas, que não são ídolos, né, não tem ali uma estrutura física. No entanto, ele fala, né, não ordenei e que são proibidas. Nenhum momento na Bíblia ele fala, né, que você tem que se prostrar para o sol, então essas coisas. E outra coisa que eu acho legal é que o castigo, qual era o castigo da idolatria? A morte. No entanto, ele fala assim, nenhuma pessoa deve ser morta pelo testemunho de um só. Então, ou seja, tinha que ter 2 ou 3 testemunhos. Aquilo é errado? É errado. Mas ninguém vai chegar lá e falar assim, eu vi tal pessoa lá idolatrando e pronto, ela tem que morrer. E outra coisa bacana, o primeiro a tirar a pedra é quem denunciou, quem fez a denúncia. Porque o peso na mão daquela pessoa também, ali ela sente, né? Tipo assim, será que eu vou ali falar daquela pessoa? Será que realmente ela está praticando idolatria? Porque quem vai atirar a primeira pedra para matar ela será eu. Então eu carrego o sangue daquela pessoa na minha mão. Então isso era uma coisa assim para fazer realmente sentir o peso daquilo, né? Mas também eles têm lá em Levítico que fala sobre a lei, né? Quando você vê algo de errado e você não fala, você também tá pecando. Então por isso que era tão importante a pessoa ter muita certeza do que ela ia falar, porque ela não pode se omitir se ela vê, mas se ela for falar, ela tem que estar certa do que ela tá falando. E outra coisa que me chamou a atenção sobre essa idolatria é que os deuses deles faziam as pessoas fazer sacrifício de filhos e filhas. E aí ele fala, né, eu sou o Deus e não peço esse sacrifício a vocês. Então eles fazem rituais que não agradam a Deus. Então não deixe ele ali, não faça essa idolatria. E nesse 17 começa já falando sobre algo que nós veremos mais pra frente sobre o rei, né? Ele fala assim, então, quando vocês entrarem na terra prometida, lá na terra de Canaã, a terra que eu dei a vocês, e quiserem colocar um rei como as nações vizinhas, lembre-se que esse rei tem que ser um israelita, ele tem que ler a palavra, ele tem que ter uma cópia, né, desse livro de Moisés, do que Moisés caminhar comigo, ser obediente a essa necessidade, né, para nenhum momento o rei achar que ele era superior do que os demais habitantes. Exatamente. E depois no 18 ele vem aqui sobre provisão para sacerdotes e levitas, né, e o profeta do Senhor.
é também uma afirmação de novo do episódio anterior que a gente falou sobre profecias, né? Você vigiar quando alguém te dá uma profecia, quando alguém fala algo para você e aquilo acontece. Então, o próprio Senhor fala, né? Vê, se não aconteceu, isso não era uma profecia minha, mas eu vou levantar um profeta no meio de vocês, assim como eu sou. Por que eu sou? Porque é Moisés que está falando, e o Moisés era o profeta do Senhor ali no meio desse pessoal. Então, ele chama, né, tem até aqui um chamado à santidade. Essa pessoa ela tem que caminhar com Deus, ele tem que ser um exemplo para aquela comunidade. E nisso de caminhar como Deus, né, ele colocou ali, quem queria cuidar ali, né, de todo o templo dele? Eram os levitas. Então, por isso que os levitas não podiam ter sangue nas mãos, ir para a batalha e tudo mais, ele tinha que cuidar do templo. Então, como eles não iriam para a batalha, ele não iria conquistar as coisas, né? Então, por isso que Deus colocou muito certo aqui as leis de que o trigo, de que a primeira tosqueada das lãs teria que ser para os levitas, porque eles são encarregados de cuidar do tabernáculo para toda a tribo, né, ali dos israelitas. Então, que os israelitas também deviam fazer isso pelos levitas. Então, por isso que fala ali o que cabe aos levitas, né? Cabe a eles a cuidarem e cabe a todas as outras 11 tribos de Israel a dar essas primeiras partes aos levitas. Eu acho legal que ele fala, né? Independente, ali no capítulo 18, versículo 6, ele fala: todo e qualquer levita, não importa em que parte do território de Israel viva, tem direito de exercer o ofício ministerial em qualquer lugar escolhido pelo Senhor. Ou seja, qualquer levita, dependendo de onde ele nasce, ele é levita, veio ali, né, da tribo de Levi, ele tem o direito de trabalhar ali pro Senhor, né, de trabalhar no tabernáculo, trabalhar em... De pregar uma palavra. Exato, também ali, né? Ser um operário, né, de Deus. E daí já no 19 ele vem falando das cidades de refúgio, né? Então ele fala da necessidade de ter essas cidades de refúgio. E ele usou aqui um exemplo, né? Eu achei bem bacana, né? Que o cara vai bater o machado ali. E na hora que ele vai bater, escapa o machado e o ferro, né, salta e bate na cabeça do companheiro, do amigo ali e mata. Foi ali um acidente, né? Não foi né? Intencional. Isso. E tem, né? Infelizmente a gente acaba às vezes matando alguém de forma totalmente inconsciente, né? Sendo realmente um acidente. Então ele fala assim: há necessidade dessa cidade de refúgio, porque essa pessoa precisa se esconder lá, para que não tenha o derramamento de sangue, né? Agora, se essa pessoa, daí ele fala, né, agir de tal forma que ele planejou matar alguém e foge só para ter a segurança, há necessidade de ter provas ali que foi aquilo armado, que aquilo foi realmente um assassino, e daí tem que ir lá, pode entrar na cidade de refúgio, pedir para os juízes, né, para entrar nessa cidade e pegar essa pessoa. Então, acho que é isso, né, que a gente tem para passar sobre Deuteronômio de 16 a 19. Já falo para você, já se inscreve no nosso canal e dá o seu like para a gente poder distribuir esse vídeo para mais pessoas e estarmos juntos já no próximo episódio, que a gente vai continuar lendo Deuteronômio aqui, todas as ordenanças de Moisés para o povo até a entrada na Terra Prometida. E temos também algo disponível para você, que eu não sei se você está fazendo parte, mas se você não está, eu tenho certeza que você está perdendo tempo, porque o Ouvintes da Fé está disponível para você já nesse link aqui abaixo, o primeiro link da descrição, que é uma comunidade ali, né? Uma assinatura que te entrega todo o passo a passo, como você ser avivado ainda mais na sua fé, como você crescer, como você superar suas aflições, não ficar tendo que lidar com as angústias, com o vazio seu, mas sim superar ele, a ter uma vida com mais paz, conseguir deitar na cama ali no travesseiro e descansar, sem ficar com aquela cabeça turbulenta ali a todo tempo. O Ouvintes da Fé tá ali disponível para ti, já nesse primeiro link. Já entra agora, faz a sua assinatura, que de bônus você vai ganhar uma comunidade, o acesso a uma comunidade
para você estar junto com pessoas que estão no mesmo caminhar que você, para estar te ajudando em todos os seus desafios e te puxando, te dando a mão para você crescer ainda mais, viu? Então te esperamos lá no Ouvintes da Fé e amanhã também no próximo episódio. Um beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!